É, pessoal, que semana especial essa nossa aqui no Mundo Botonista, hein? Só falando com feras. E se eu tenho que falar com todas as feras, ou se eu pelo menos vou tentar falar com a maior parte delas possível, dá uma olhada qual é a fera que tá aqui ao meu lado, nada mais, nada menos do que a fera, talvez a fera do momento. Nando, querido, seja muito bem-vindo. Vamos falar o nome certo? Todo mundo fala, é o Nando, é o Nando. Não, ele é o Fernando Jesus Ferreira. Depois os caras não sabem quem que é. Nando, bem-vindo ao Mundo Botonista, querido. Fala Jefferson, boa noite, bom dia, boa tarde, para quem estiver ouvindo aí, escutando a gente, ou então assistindo também pelo YouTube. É sempre um prazer estar aqui no canal do Mundo Botanista e falar com você e falar de futebol de mesa, que é o que a gente mais gosta. Bom, se você não sabe quem é o Nando, me desculpe, mas você não é botonista, não. Você tem que saber, o cara é o campeão mundial, tá bom pra você? Ele é o campeão mundial. Esse cara é o número 1 do ranking, o mais novo ranking criado pelo Mundo Botonista, o tal do Prime Challenge. Nando, você é o melhor de todos, só isso. Você é o melhor de todos. É o rei da coisa toda. Um super atleta. Eu estou aqui falando com um atleta que é alvo dos outros. Os outros estudam o jogo dele, querem aprender como é que joga contra ele, como é que joga como ele. Nando, você é uma super referência e você, eu tenho a impressão que você ainda muito jovem, está construindo uma coisa muito bacana, uma relação muito legal com campeonatos brasileiros. Vem aí mais um campeonato brasileiro depois de 3 anos. Primeiro, qual a tua expectativa com relação ao próprio evento, essa coisa maluca, né? Porque brasileiro, tem gente que pensa que brasileiro é só jogar. Não, brasileiro é um barato, né? Um festival, você chega lá para reencontrar amigos, é uma festa também. Como é que tá a tua expectativa para rever amigos depois de 3 anos, querido? Cara, eu acho que o brasileiro é o campeonato, brasileiro individual, né? É o segundo campeonato mais importante, assim, que todo botonista deseja jogar, quer tá jogando, que fica com aquela ansiedade, né? Esperando o ano inteiro para poder disputar. O primeiro, para mim, pelo menos é o equipes, eu adoro jogar o brasileiro de equipes, é totalmente diferente, mas o individual também, ele tá ali, se for comparar, né? O individual é o brasileiro e o equipes também é o brasileiro, cada um com a sua Isso. importância. Mas a expectativa é encontrar a galera, né? A gente teve alguns eventos aí, o interestadual que o Bruno Varoli organizou, a gente aqui no Rio fez alguns amistosos e agora já retomamos o campeonato estadual. Mas é ver os amigos de fora, né? E claro, como você falou, não deixar de jogar, a gente tem expectativa de jogar, porque é um campeonato de alto nível, né? O cara que está ali, ele foi classificado, ele está sempre entre os melhores, então, sei lá, a gente tinha 96, hoje agora a gente vai para 128, não é isso, se eu não me engano? 128, São, exatamente. são 128, então, cara, desde 128 pode ter certeza aí que os 128 estão aptos ali para ganhar. E à medida que vai funilando, a gente vai descobrindo quem é que está com melhor cabeça, né? Porque eu acho que nesse caso vai contar muito mais a tranquilidade, a frieza do que a habilidade. A habilidade o cara não pode falhar em nenhum momento. A cabeça ali ela tem que estar muito boa e caminhar junto com a mão, nesse caso. Sim. E Então tem Nando, tudo você para já ser um campeonato puxou. top, né? Com certeza, você já puxou vários fios aí da entrevista que eu queria tocar com você. Um deles que você falou, acho sensacional, questão do nível técnico. Eu Uhum. conversei, quem foi que me disse, meu Deus do céu, com quem? Deixa eu procurar aqui que eu tô conversando com tanta. Bruno Varoli. Conversei essa semana com o Bruno Varoli, quem não viu a entrevista, procure. O Bruno Varoli falou o seguinte: olha, campeonato, quando é aqui em São Paulo, todos os jogadores tops, todos os melhores se inscrevem para jogar. E a gente sabe que São Paulo, a gente não precisa mentir sobre isso. São Paulo é a NBA do futebol de mesa dos toques, a gente sabe disso. É onde tem talvez o maior número de atletas jogando em altíssimo nível. Então, assim, imagina o nível técnico. Você espera um campeonato, por exemplo, mais puxado, mais duro de ser jogado, por exemplo, do que o último jogado em Blumenau? Ah, com certeza. Eu acho que à medida que os anos vão se passando, mais jogadores vão se qualificando para poder disputar esse título. Você vê que entre os oito sempre estão surgindo os novos nomes. Não, obviamente tem sempre as figurinhas carimbadas. Se você perguntar, tipo, sei lá, chuta três favoritos. Eu tenho na minha cabeça quem são os três favoritos, mas eu não. Eu vejo assim também que outras pessoas que estão evoluindo o seu jogo, que estão com a mentalidade boa, que tá com a mão boa, que tá tendo um ano regular e que de certa forma tá ali disputando.
todos os campeonatos, está sempre chegando, vai estar ali entre os 8 da Ouro. Então, e chegar ali entre os 8 é bem difícil, é bem complicado. Mas tem tudo para ser um campeonato muito bom, cara. O nível técnico tá bem legal de se ver. Você vê, como eu falei, são novos nomes, né? Embora seja figurinha carimbada entre nós, mas não, eu digo não de título assim. Tem sempre se você citar lá, o Kim, Robertinho e Jefferson são sempre os maiores campeões, mas aí você vê, o Tico ganhou no último que teve, e aí você tem também o bicampeonato do Fácil, o Eudes já foi campeão, e assim, não vou ficar citando aqui também todo mundo, porque senão com certeza eu vou cometer alguma injustiça e esquecer alguém. O Thiago aqui do Rio também, pô, que com certeza é um cara que é top, e se deixar chegar, o cara vai ter condição de ganhar o campeonato. Então é isso, cara. A gente vai ter sempre esses caras ali no topo, mas temos outros nomes que estão chegando. E eu poderia botar uma galera. Eu tô vendo que você tá tangenciando muito, mas você não fala de um favorito que todo mundo tá falando. Essa semana eu conversei informalmente com o Ednilson aqui, ele tava dizendo, cara, o Nando, pra mim, é um dos favoritos, é top 3 ali, ele vai para as cabeças, ele tá jogando muito botão. Então, assim, você está entre esses favoritos. Eu vou te perguntar uma outra coisa agora, se você me permite, que tô muito curioso para saber como é que tá funcionando a cabeça dos grandes craques com relação a isso. O campeonato aumentou o número de vagas, houve uma expansão, como você mencionou, de 96 para 128. Com isso, a gente tem linhas de corte mais equânimes ao longo do campeonato todo. Então, primeiro dia, entram 128, corta metade. Já vai para 64. Ou seja, não tem mais aquela coisa de grupo de 8 classifica 5. Passei o último sexto ali, Exatamente. Aquilo, você não pode dar mole agora nenhum dia. Não pode dar mole nenhum dia. Exato. Este grupo de 4 já vai estar muito duro no primeiro dia, dependendo do grupo que você cai, cara, muito. Faca no dente, né? Faca no dente. Muito, Segundo pode dia, ter certeza. Metade. Terceiro dia, metade. Então, assim, 128, 64, 32, 16. Então, é muito puxado. Eu te pergunto, é necessário repensar, de repente, uma estratégia? Quer dizer, não tem mais esse dia tranquilão do primeiro dia, que você vai lá, abraça todo mundo, passa para a segunda fase. Se bem que, assim, quem disputa, eu já me disse isso numa entrevista, tem que jogar bem todos os dias, porque isso é critério de desempate depois, né? Mas você acha que vai mudar a cabeça dos atletas, a postura, de repente, porque o campeonato está muito mais duro para passar para as fases seguintes? Eu acho que postura não, mas de repente a concentração. O cara não vai poder, por exemplo, relaxar num grupo onde passavam 6 antigamente. Agora, como você falou, passam 4. Então você começa ali tendo que ganhar seus 4 jogos. Geralmente o cara que faz 12 pontos num grupo de 8 ele passa. Mas aí você, para passar em quarto, você começa a pegar o cara que passou em primeiro com 21 pontos, porque sempre tem alguém que ganha todos os jogos. E o critério de desempate, cara, ele é, tipo, fundamental. Porque quando você chega lá na frente, e aí quando lá na frente que eu digo é, tipo, no domingo, quando você tá num grupo de 4, e você às vezes não tá num dia bom, mas você fez 3 dias bons de campeonato, e aí você acumulou, sei lá, de repente, o maior número de pontos, e aí o critério de desempate te salva você passando com 4 pontos. E aí, cara, é um pouco também de contar, não vou dizer com a sorte, mas de contar com talvez, eu não sei dizer a palavra, mas com jogar contra pessoas que o seu jogo encaixa. Existe sempre alguém que você olha e fala, pô, não quero enfrentar. E isso também é uma coisa que eu tenho mudado muito no meu jogo. Hoje eu entro na mesa, eu não consigo olhar para o adversário e falar assim, pô, eu tenho medo de tal pessoa. E antigamente isso acontecia bastante, porque à medida que você vai também jogando, você vai conhecendo as pessoas, você vai sabendo quem é o cara que está mais regular, quem é o cara que está jogando mais. Mas hoje eu acho que desenvolver estratégias também de jogo. Exato. Né? Eu acho que entra na mesa e falar e pensar do tipo, cara, vou fazer o meu melhor dentro do que eu consigo oferecer aqui. E dentro do que você consegue oferecer, a tua cabeça ela tem que estar 100%. A tua mão pode estar mal, ela pode estar um pouco abaixo do ideal, mas a tua cabeça ela não pode falhar naquele momento. De todas as entrevistas que eu estou fazendo aqui com os atletas, que são as grandes estrelas exatamente, que fazem todo esse brilho de um campeonato brasileiro, Nando, você está sendo, já nessa entrevista, já te adianto isso, você está sendo o cara que mais está falando de jogo, que está me permitindo falar de jogo. Então nós vamos puxar mais esse assunto, porque essa entrevista está realmente interessante. Eu tive uma entrevista com você no final do ano passado, segundo semestre do ano passado,
E você me deu uma declaração que eu achei espetacular, guardei ela comigo. Foi um dos grandes momentos do ano passado. Você falou assim: Jefferson, prepare-se. Eu vou jogar um futebol de. Eu estou me preparando para ser melhor do que eu jamais fui. Eu vou jogar o meu melhor futebol de mesa ainda. E eu falei assim: caramba, o nível de confiança desse cara tá lá em cima, né? Aí a gente teve aquele evento, né, em São Paulo, que a gente transmitiu ao vivo para todo mundo que ama futebol de mesa. Uhum. E você desfilou realmente um futebol de mesa diferente, igual, mas diferente. Você estava mais, me pareceu uma pessoa mais centrada, um atleta mais focado. E teve uma coisa muito legal na final que eu achei curioso. Aquela final contra o Marcos Marquinhos. Vinícius, né? Que é outro super atleta, já mandou aqui um abraço a ele, quero falar com ele também essa semana. Que você falou assim: olha, Jefferson, tá todo mundo me marcando do mesmo jeito, o meu jogo estava meio rastreável ali, né? Então eu comecei a procurar jogadas que as pessoas não esperavam. E de fato, você foi procurar diagonais. O Vitor outro dia fez uma análise daqui do seu jogo e eu achei muito legal. E você estava chutando numa distância excelente. Como é difícil marcar teu jogo, Nando. O que você pode falar dessa transformação? E ela é visível, assim, para quem entende de futebol de mesa, ela é visível. O quanto te custou? Você teve que abrir mão de algumas coisas para você poder praticar um outro jogo? É outro estilo de treino? É outra mentalidade? Você também tem uma coisa de marcação que eu acho interessante, que você me parece mais maduro também marcando o teu adversário. Tô falando alguma bobagem? Me corrige. Fala um pouquinho disso pra gente, Não, pra cabeça de um campeão. cara, eu acho que eu aprendi muito de marcação com a chegada do Vitor e do Ednilson aqui no Rio, né, cara? Quando eles vieram para cá, né, e jogaram junto com a gente, foi do tipo, a troca ela foi muito maior do que se estivesse jogando, acho que com qualquer outra pessoa. Eu não consigo nem comparar, assim. E aí eu fui aprendendo bastante coisa, cara, principalmente no quesito de marcação e no quesito de cabeça. E aí eu tô falando muito disso porque hoje é uma coisa que eu tenho pensado, o campeonato tá aí, né? Tá daqui a acho que um mês, né? Daqui a pouquinho, Até que menos de um semana. mês, então, menos de um mês já vem o campeonato aí. E eu queria estar o melhor preparado possível. Então hoje eu tô menos preocupado com a minha habilidade, com o meu jogo em si, do que com a minha cabeça. Eu quero chegar lá com uma cabeça boa. E se eu pudesse juntar, né, na verdade, eu gostaria muito de estar com a mão de 2019 e com a cabeça de hoje. eu, eu adoraria juntar essas duas coisas, porque eu não tô com a mão muito boa. Mas eu acho que eu evolui bastante em questão de de estar centrado, de estar mais focado no jogo, de não desistir de numa bola, de, de poder fazer uma jogada diferente, de adotar uma estratégia diferente, de sentir o jogo, ver quando o jogo está mais complicado, o que eu posso fazer. E um exemplo foi aquela final, eu testei muito isso naquele jogo. O Marquinhos é um cara que já me conhece, então ele sabia que eu iria botar ali a bola da meia lua, e todo mundo sabe que eu gosto dali. Porém, é uma final, tá todo mundo nervoso e tudo mais. O que eu fiz? Eu fui para um lugar onde eu queria chutar, independente se eu tava com a mão boa ou não. Curiosamente, eu estava com a mão boa naquele dia, então eu levei a bola para ponta, que é um lugar que eu não gosto de bater, tipo, não procuro, né? Geralmente, aquela área da mesa ali, para mim, é uma zona morta, ela pode não existir. Mas é aquilo, chega em jogo decisivo, você tem que chutar dali, você tem que estar de qualquer lugar, você tem que estar bem para fazer qualquer tipo de jogo. Então, se eu tivesse que dar uma bica, se eu tivesse que chutar da ponta, e aí eu acho que eu meio que surpreendi ele dessa forma. Então, isso é uma coisa que eu também tenho buscado muito nos treinos, chutar mais ali na diagonal, levar a bola para a ponta quando é possível. Eu acho que no mais é fazer o jogo que você se sente mais confiável, não inventar muito também, porque por mais que você jogue muito o campeonato inteiro, na final tem um pezinho a mais, de repente aquele jogo mais cadenciado. Então, não vou nem dizer de final, mas numa oitava, quarta, Jogos enfim, numa decisivos fase. ali, né? Jogos Uhum. decisivos, exatamente. Um jogo que qualquer detalhe pode fazer diferença. Então, se você pegar uma bola em que você não chuta e que o teu adversário, que tá de repente ali no mesmo nível que você, chutou uma a mais, isso pode fazer a diferença no jogo inteiro. E só porque você deixou de chutar uma bola, você acaba perdendo o jogo. Então, o interessante é você chutar, independente se é da melhor posição possível. Você, como eu falei, você vai arrumar dentro daquilo que você tem. Então, se o cara fechou o meio, de repente você leva para ponta. Então, você joga no intermediário. Eu gosto de estar no canto, então poderia estar ali numa intermediária, mas eu preferi levar mais para ponta porque eu estava treinando aquele chute, eu estava buscando aquela jogada no treino. Então, eu tentei me Sim. aperfeiçoar um pouco naquilo também.
E você não chutava da ponta exatamente, né? Naquela final, o Vitor andando, analisando, você dava uma entrada na área ali, era um. Não chegava. A maior parte dos chutes não era exatamente da ponta, que a gente chama de ponta, né? Era já no É, bico da área ali, né? Nas costas do zagueiro, que ele tumultuava o miolo ali. Estrategicamente, você achou pontos de chute muito bons ali naquela partida. isso, é uma diagonal, né? Porque aí se o cara fecha aquela diagonal, eu não preciso levar necessariamente tão pra ponta. Eu acho que o segundo ou terceiro chute, se eu não me engano, leva um pouco mais, porque a bola foge um pouco mais do meu controle. Já tá, era uma bola que eu tava nervoso, mas eu falei, cara, eu só vou apontar pro gol e vou bater. Porém, a bola ali da quina da área é uma bola que eu gosto. Então, se o cara de repente fecha a quina, ele já abre um pouco mais o meio, ele não faz aquele M tão fechado, que é o que o Sim. pessoal costuma fazer. E aí se o cara ali fecha a ponta, aí sim eu vou preferir o meio, que pra mim é muito melhor, que eu consigo chutar em um dos dois cantos. Olha, o Nando, eu vou te falar uma coisa. Você tem uma assinatura na sua jogada. Você é um dos poucos jogadores do circuito que tem uma assinatura na sua jogada. Tem uma jogada lá que a gente vai batizar com o seu nome. Vai ser Ferreira o nome daquela jogada. A gente fez a jogada Ferreira ali. Porque é aquela jogadinha sensacional de colar a bolinha, que você faz assim de uma maneira espetacular. Acho que pouca gente no circuito é capaz de fazer tão bem feito como você. E se der 10 para você fazer, você faz as 10, é impressionante. Você tem uma precisão muito grande. Querido, eu estava olhando aqui a minha pauta não era pequena, mas você foi matando ela. Você é craque também falando. Então, olha, que legal essa entrevista, que delícia. Eu acho que vou jogar você numa fogueira agora. Ai, meu Deus. Você é um cara atento também ao jogo de outros atletas, enfim, você é um estudioso disso também, você aprimorou isso na sua característica. Quem é que está jogando muito bem aí no Rio de Janeiro que pode realmente dar trabalho neste brasileiro, querido? O que você acredita do que você tem observado nessa primeira metade de temporada já? Olha, Rapaz, que fogueira, hein? Mas Né? eu acho que de acordo com os resultados que a gente teve aqui no Rio, vou dizer que eu tô bem. O Felipe, também do Vasco. Acho que os quatro titulares do Vasco são candidatos ali a chegar a ter uma chegada boa no Brasileiro. Eu posso falar também do Alessandro, do Botafogo. O Igor, do Vasco também, tem ido bem nas etapas. Sim. Eu acredito que talvez o Thiago, porque o Thiago não jogou nenhuma etapa esse ano, então não sei como é que ele tá jogando. Mas a gente Não sempre sei espera se. alguma coisa daquela caixa de surpresa, né? Não tem Com jeito, né? É muito certeza, craque. né? É o famoso deixar chegar, fudeu, né? Muito craque, né? É E verdade. aí, deixa eu ver se tem mais alguém aqui agora. De acordo com o resultado, pessoal que tem passado. Esses são os que estão chegando na etapa, assim, que eu tô vendo que tem feito ali jogos decisivos, né? Que tem Não tem pelo nenhum menos chegado entre novato os na sua 8. lista, né? Tudo gente experiente de Não, gente que brasileiro, a já gente já conhece, Rio de Janeiro, exatamente. né? Legal. Legal, E querido. obviamente que eu vou Puxa torcer vida. por alguém do Vasco, né? Se for alguém do Vasco ganhando, pra mim, melhor ainda. Aliás, vocês formaram uma bela seleção aí. Como é que tá a cabeça de vocês para jogar, por exemplo, o Brasileiro Interclubes? Porque eu achei muito legal a reposição de peças que vocês fizeram aí. Muito interessante. Isso é Cara, obra de quem isso aí, hein? Fala para mim. e pior que foi do nada, né, cara? Foi do nada, assim. O Marquinhos e o Pablo decidiram vir e a gente vai falar o quê? Não? Lógico que vem. São caras que a Rapaz, gente Pablo gosta faz bastante gol, hein? também. Pablo mete gol, hein, Muito. Pelo Aquilo ali, amor de Deus. rapaz, aquilo ali, o dia que tiver bem, assim, de cabeça e mão encaixando, ele nem pensa, ele só vai assim, ó, puf, é gol. Mas eu acho que é um time bom também para disputar o Brasil Interclubes. A gente vai com a equipe boa e a gente espera que tudo dê certo, né? Que legal, querido. Nando, olha, foi a entrevista mais longa, mas também a mais deliciosa. Muito obrigado por nos atender. É sempre muito bom falar contigo. A gente aprende muito com você e por isso foi muito legal, porque a gente falou bastante de futebol de mesa de verdade nessa entrevista. Eu te desejo uma ótima preparação até o Brasileiro. Você deve estar nos últimos preparativos aí, afiando as garras. Te desejo realmente uma boa preparação, uma boa chegada, que você faça um excelente brasileiro, porque isso é um presente para nós, porque daí a gente vai poder colocar você lá na mesa, lá na nossa arena central, transmitir jogos seus. É sempre um prazer poder te dar um abraço, falar contigo pessoalmente. Pô, show de bola, Gerson. Obrigado aí pelo convite, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar aqui, falo isso de novo. Você é um cara sensacional e, pô, todo o carinho também que você e que a galera que tá assistindo aí tem comigo, isso, pô, me deixa muito feliz. E eu só espero que
que seja um campeonato muito bom para que todo mundo possa fazer o seu melhor jogo e isso sim ser a coisa mais bonita que a gente vai ver pro campeonato. Vamos ver bons jogos e que tudo dê certo. É verdade. Obrigado, Nandinho. Até a próxima, querido. Valeu, Jeff. Tamo junto, parceiro.